Então é isso aí, pessoal. Continuando então com a Lei 8.112, o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Nós estamos falando o quê? Em vantagens. Você se recorda que na aula passada nós falávamos a respeito que a soma dos vencimentos mais as vantagens é igual a minha o quê? Remuneração. Então, dentro do sistema remuneratório, já falamos em vencimentos, agora estamos falando em vantagens. Já estudamos que tipos de vantagens? Gratificações, lembrando-se que elas são subdivididas em 3 grupos: gratificação natalina, pelo exercício do cargo em comissão ou função de confiança, e temos também a gratificação por encargo de curso ou concurso. Falamos também dos adicionais. Quais são os adicionais? Adicional de salubridade, periculosidade, atividade penosa, serviço extraordinário, adicional noturno e adicional de férias. Lembrando-se que os servidores públicos federais não mais recebem o adicional por tempo de serviço, o chamado anuênio. Adicional por tempo de serviço foi cortado. Os servidores que faziam jus a ele, à época que ele deixou de ser pago, passaram a receber aquele valor a título de VPNI, ou seja, vantagens permanentes, nominalmente o quê? Identificadas. Pois bem, nós temos então, dentro dos adicionais, nós falávamos do adicional de férias. E aí nós falamos aqui que o adicional de férias tem um percentual de 1/3 sobre a minha o quê? Remuneração. Eu vou aproveitar o gancho, antes de falar das indenizações, para completar as vantagens, vou incluir as férias aí, ó. Então lembra que nós falávamos do adicional de férias. E aí então, ó, eu aproveito o gancho aqui e digo para você o seguinte: filhote, férias é coisa boa. Por isso que entra nos direitos dos servidores. Então férias é coisa boa. É coisa boa? Ótima. Professor, eu posso pegar assim das minhas férias e descontar delas alguma falta que eu tenha tido ao serviço? Não pode. Se eu faltei ao trabalho, eu teria um desconto proporcional ao dia que eu faltei. Se eu cheguei atrasado, idem. Agora eu não posso pegar das minhas férias e descontar uma falta que eu tenha tido ao serviço. Isso eu não posso. A lei não admite. Tá legal? Então, ó, se eu faltei, vai descontar proporcional. Mas descontar das férias não pode, é vedado. Outro detalhe importante, ó. Férias é um descanso remunerado. Portanto, eu tenho direito a quantos dias? 30 dias. Lembrando-se que na primeira vez, ó, que eu vou tirar férias, aí eu tenho que comprovar o quê? 12 meses de exercício. Então, o servidor já tem que estar 12 meses em exercício para que ele possa tirar as férias pela primeira vez. Essa exigência é só na primeira vez. O legislador não falou dessa exigência para os outros períodos aquisitivos de férias. Por quê? Depois da primeira vez, as férias é por ano, é por anuidade. A cada ano eu tenho direito o quê? A 30 dias, ok? Ok. Ah, mas olha só, o que eu posso fazer com as minhas férias? Eu posso pedir. O que eu posso pedir, professor? Ó, a pedido, mas ficará a critério de quem? Da administração. Então quer dizer que isso aqui é um ato que discricionário. A pedido do servidor, mas a critério da administração, o servidor pode fazer o quê? Ele pode parcelar suas férias. Tem gente que não gosta de permanecer muito tempo sem fazer nada. Aí ele fala assim: ah, eu vou parcelar minhas férias, porque eu fico um tempo sem ver esse chefe chato aí, ó. Aí o cara pede. Aí a lei diz assim, ó, você pode pedir, velho. Você pode pedir para parcelar em até 3 o quê? Etapas. Ok? Ok. Lembrando que ficará a critério de quem? Da administração. Aí um detalhe super importante, meu brother. O pagamento do adicional. Lembra do adicional? Quanto que é o adicional mesmo, hein? Quanto que é mesmo o adicional? O adicional, vamos colocar aqui entre parênteses, ó, é 1/3 da remuneração do servidor. Gente, essa grana aí, ó,
Você não recebe ela todo mês. Então, no dia que você receber essa grana aí, você vai pegar esse dinheiro que você vai levar lá pra praia. Aí lá na praia, ó, o que é isso aí? Isso é o barulho do camarão batendo no molho lá na praia, ó. Aí você e a patroa, zona na praia, mãozinha dada. Aí chega pra patroa e fala assim: patroa, vou bem pertinho de você, ó. Patroa, vamos lá em cima. Mãozinha dada na areia da praia. Ó a corridinha. Moleque, tá doido. E a patroa: vamos, amor, vamos. Olha aí, meu irmão, férias é pra isso. É pra isso que tu ganha um terço. Só que tem um detalhe. Se tu parcelar as férias, o pagamento do adicional vai rolar na primeira etapa. Professor, eu não entendia. Então, vou te explicar. Vai que um camarada dividiu as férias assim, ó. Março, agosto e novembro. O cara falou, eu quero dividir minhas férias em 3. Março, agosto e novembro. Tá bom? Tá bom. Quando que eu vou receber o adicional? Em março. Agosto e novembro não recebe nada. E aí, então, não viaja? Aí eu não sei. Depende de você, eu não sei. Eu sei que só recebe o adicional na primeira etapa, ok? Ok. Outra coisa que eu posso pedir, ó. Outra coisa que eu posso pedir, mas ficará a critério de quem? Da administração. Eu posso pedir para o quê? Acumular as férias. Pode pedir para acumular? Posso. Só que eu posso pedir para acumular, o legislador falou, até 2 períodos. Como assim 2 períodos? Digamos que um determinado cidadão, ele não tirou as férias referente ao ano de 2013. Não tirou. Quando estamos em 2014, ele também não quis tirar as férias. Esse aqui é o tipo de cidadão que ele tem medo de sair do trabalho e a galera perceber que ele não faz falta ao trabalho. Aí ele acumula as férias. Ou então é aquele cidadão que fica, não, meu negócio é trabalhar. Eu só penso em trabalho. Meu filho, você que está em casa, passa no concurso, mas tira suas férias, viaja com a patroa, dá uns beijos de língua gostoso nessa mulher, porque a Bíblia fala sobre isso aí no livro de Cantares, diz assim, ó, que debaixo da língua da esposa tem favos de mel, e as férias é para isso, para dar um negócio, uns beijão de língua violento, que se você não der, só vou dizer uma coisa para você, filho, Ricardão tá aí presente na área, e quando você morrer, ele vai viajar, às suas custas, viu? Com a sua pensão, lá para Veneza, onde o homem fica com aquele barquinho assim, ó, para um lado e para o outro com um barquinho, para um lado e para o outro, com um remozinho no barquinho e o caboclo de mãozinha dada com a sua patroa, que coisa horrível, olha aí, viaja, velho, mas se tu não quiser, não tem problema, porque a lei diz, pode acumular, mas pode acumular até 2 o quê? Períodos, beleza? Show de bola, legal. Professor, mas peraí, isso é a regra? É a regra. Tem exceção? Tem exceção. Você quer ver onde é que está a exceção? O legislador falou assim, meu irmão, tem uma galera aí, brother, tem uma galera aí, ó, que essa galera vai ter que tirar férias diferenciadas. É a galera que opera diretamente o quê? Raio-X. Essa galera aqui, que opera diretamente raio-x, a cada 6 meses, o legislador diz que eles têm direito ao quê? 20 dias de férias. Cada 6 meses, 20 dias. Só que no caso dessa galera aí, ó, eles não podem nem parcelar e nem acumular. Então essa galera aqui, ó, esquece, ó. É sem parcelar e sem o quê? Acumular. Não pode, ó. Sem parcelar e sem acumular. Então, a cada 6 meses, eles vão ter direito o quê? A 20 dias. Tem um detalhe também interessante, ó. A lei diz que você pode ter suas férias interrompidas. Então, o servidor pode estar em pleno gozo das férias e ter as suas férias o quê? Interrompidas. Quando que isso acontece?
Quando que um servidor pode ter suas férias interrompidas? Tal fato pode ocorrer, primeira situação que as férias podem ser interrompidas, se ocorrer uma situação de calamidade pública, ou se ocorrer uma situação de comoção interna, ou se acontecer convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou ainda por interesse do serviço, superior interesse público. Então, nestes casos, o servidor pode ter suas férias interrompidas e os dias não gozados serão gozados posteriormente a critério da administração. Então o servidor pode sim ter suas férias interrompidas. Pode nestas condições, ok? Então, lembrando o seguinte, eu falava de vantagens e dentro das vantagens eu falei do adicional de quê? De férias, que segundo a lei tem que ser paga até 2 dias antes do início do período aquisitivo de férias. O valor do adicional é 1/3 da remuneração. E aí eu aproveitei o gancho e falei que férias tem 30 dias, que é um direito, que eu não posso descontar as minhas faltas, e férias na primeira vez eu tenho que ter 12 meses o quê? De exercício. Eu também aproveitei o gancho e falei que eu posso parcelar e posso acumular, a critério da administração. Parcelar em até 3 etapas, acumular até 2 o quê? Períodos. Beleza? Beleza. Vamos seguir em frente então. Estou falando de vantagens, mas agora eu vou falar do número 3. O número 3 é o quê? Indenizações. Deixa eu apagar o quadro para você então. Olha aí, enquanto eu apago o quadro, é o momento que você pode pegar aí esse pãozinho de queijo que está dentro do saco, colocar na sua boca e aproveitar também e dar um golinho nesse cafezinho aí, né, que a sua mãe fez para você com tanto carinho, doida para você passar num concurso. O seu pai, inclusive, já está até fazendo conta. Quando você passar no concurso, quanto a menos ele vai gastar com a sua presença dentro de casa. Legal? Legal. Agora, olha aqui, número 3, então, número 3, indenizações. As indenizações, elas têm algo diferente das gratificações e dos adicionais. Porque eu já tinha dito para você o seguinte, velho, indenizações não incorporam. Gratificações adicionais podem incorporar, mas depende de uma legislação específica. Bacana? Bacana. Então, vamos colocar isso no quadro aqui, Lembrando que indenizações, elas não incorporam. Professor, então se uma gratificação e um adicional incorporar, vai virar o que mesmo? VPNI. Bacana, show de bola. Que tipo de indenizações nós vamos ter aí então? Vamos na letra A. Vamos começar por uma indenização chamada de ajuda de custo. A ajuda de custo, ela é um tipo de indenização que ela é paga para o servidor quando? Quando o servidor ele for removido de ofício para outra sede ou quando ele for nomeado para cargo em comissão, também com mudança de domicílio. Então, a ajuda de custo ela se paga em 2 situações. Qual é o objetivo da ajuda de custo? Ela vai custear o que, afinal de contas? A ajuda de custo vai custear despesas que envolvem o transporte dos bens e bagagens do servidor. E melhor dizendo, a mudança do servidor. Então, acompanha comigo aqui esse mapa mental da ajuda de custo. Quando é que o servidor, então, recebe ajuda de custo? Então, a ajuda de custo, ela se paga por servidor em 2 condições. Primeira condição, servidor removido de ofício. Lembrando-se sempre que a remoção de ofício, ela acontece por interesse de quem? Da administração. Agora, a remoção de ofício, para se pagar a ajuda de custo, tem que ocorrer a mudança de unidade da federação ou município. Exemplo,
O servidor trabalha em Brasília, ok? Ok. Trabalha num ministério X qualquer. E agora, então, ele vai trabalhar no ministério X, ele continua sendo servidor desse ministério, só que ele foi removido de ofício. Foi para onde? São Paulo. Então, para o servidor sair de Brasília para São Paulo, ele teve direito a receber o quê? Uma ajuda de custo, que também se paga para servidor nomeado para cargo em comissão, mas também ocorrendo a mudança de domicílio. Opa! Olha o pega aí, meu velho! Olha o pega aí. Professor, se eu for nomeado para cargo efetivo, eu não tenho ajuda de custo? Negativo. Professor, mas eu moro numa outra cidade. Vamos supor que você morasse em outro local. E de repente você foi nomeado para um cargo efetivo aqui em Brasília. De repente você é conterrâneo da minha família toda, né? Nós todos somos do Piauí, exemplo, situação hipotética, Piauí, terra boa. Lá o pessoal fala assim, Piauí, não é Piauí, é Piauí. E aí o que acontece? Você vem lá do Piauí para Brasília. Vai ter direito à ajuda de custo? O que eu vou receber, professor? Você vai receber o que todos nós, com muito orgulho, recebemos. Todos nós que temos sangue nordestino. O que a gente recebe quando viaja de ônibus? A gente viaja, recebe frito. Sabe o que é um frito? É aquela farofinha que vem dentro do ônibus, você enfia a colher na farofa, bota na mão, não pode botar na boca, senão azeda a farofa, faz assim, ó, e vem de lá para cá de frito. A ajuda de custo você não ganha, não. Frito, quando um ônibus para, você não sente fome. 15 minutos pro lanche, você, tô de boa, porque você veio comendo o seu o quê? Fritozinho com muito gosto. Aquele frito feito com aquela galinha caipira, aquela de verdade mesmo. Sabe como é? Você que está em casa, sabe? Aí, não, professor, concordo, não. Problema seu que você não concorda. Problema seu. Porque acontece o seguinte, ó. Quem vai assumir cargo efetivo em outra unidade da federação não tem direito à ajuda de custo. Então, vê se você está entendendo aqui, ó. Tem para quem já é servidor efetivo, é removido de ofício. Tem para quem vai assumir um cargo em comissão. Exemplo, camarada mora em São Paulo, vai assumir um cargo em comissão na presidência da República, Brasília. Ele vai receber ajuda de custo. Ah, professor, então agora eu entendi. Professor, mas o servidor recebe ajuda de custo e ela vai custear que tipo de despesas? Quais são as despesas que serão pagas pela ajuda de custo? Quais são as despesas que a ajuda de custo vai pagar? As despesas aqui envolvem o transporte, ó. O transporte dos seus bens, entendeu? Das suas bagagens. Isso não só para o servidor. Isso envolve o servidor e a sua o quê? Família. Aí, professor, quanto é que o cara ganha? Qual é o valor da ajuda de custo? Ó, o valor da ajuda de custo se paga conforme regulamento. Conforme regulamento quer dizer, temos uma instrução normativa. Então isso vai variar de acordo com o cargo, de acordo com o órgão, tem instrução normativa. Aí só tem um detalhe, ó. O limite, tem um teto aqui, ó. O limite, ó. Você pode receber até 3 vezes o valor da sua o quê? Remuneração. Então, isso é o limite que se paga de ajuda de custo. Detalhe importante. Detalhe. O legislador falou da possibilidade de ter que devolver essa grana. E vai ter que devolver a grana, ó, se o servidor não se apresentar na nova sede. Se o servidor não se apresentar na nova sede. Quanto tempo eu tenho para chegar na minha nova sede? O prazo aqui é variável e vai variar de 10 a 30 dias. Então, o servidor recebeu ajuda de custo, não se apresentou na nova sede, então ele vai ter que devolver a grana. Então, peraí, a ajuda de custo é um tipo de quê? De indenização. Se é uma indenização, não incorpora. Isso aqui se paga uma vez, quando eu sou removido de ofício. Fui removido a pedido, eu pedi para ser removido. Eu quero voltar para minha cidade, o órgão que eu trabalho também tem lá, eu quero ir para lá. Eu tenho direito à ajuda de custo? Não tenho.
Fui nomeado para cargo efetivo. Não tenho. Então, a ajuda de custo se paga para servidor removido de ofício, para outra unidade da federação ou município, servidor nomeado para cargo em comissão, que tenha a mudança de domicílio. Para cobrir que tipo de despesa? Transporte dos bens, bagagem do servidor e da sua o quê? Família. Valor, conforme o regulamento, até 3 vezes a minha remuneração. Se eu não me apresentar na nova sede, tenho que devolver o dinheiro. Detalhe importante, ó. Tem um caso que não se paga ajuda de custo. Servidor afastado para mandato eletivo. O que significa isso, professor? Digamos que você mora em Brasília, mas você foi eleito a um cargo eletivo. Você vai ser um agente político no estado do Goiás, por exemplo. Esse servidor, ele não tem direito à ajuda de custo para ir para o Goiás, já que ele foi afastado para mandato quê? Eletivo. Ele não tem direito nem quando vai e nem quando quê? Volta. Ok? Ok. Outro detalhe importante. Vamos imaginar que um servidor foi removido de ofício e ao chegar nesta nova sede, depois de um tempo ele veio a falecer. A família tem um direito de solicitar uma nova ajuda de custo e retornar ao local de origem. Esse direito é assegurado à família num período de até 1 ano a contar do óbito do servidor. Ok? Ok. A ajuda de custo, ela não pode ser confundida com o chamado auxílio moradia, que é um outro tipo de indenização. Há até um trocadilho, porque tem servidores que recebem ajuda de custo, mas não receberão o auxílio moradia. Entretanto, há outros servidores que recebem ajuda de custo e também vão receber o auxílio moradia. Mas por que isso existe? Qual seria então a explicação? Vamos então para o auxílio moradia. Então, a letra B, auxílio moradia. Vou apagar aqui o quadro. Enquanto eu apago o quadro, é o tempo de você pedir para sua mãe fazer aquela farofinha de ovo, porque eu falei de frito e você teve vontade de comer farofa de ovo, eu sei disso. Então, pede para sua mãe fazer uma farofinha de ovo para você comer aí na sua casa com café quando terminar a aula. Beleza? Letra B, ó, auxílio moradia. O auxílio moradia, diferente da ajuda de custo, ele pode ser pago mensalmente, todos os meses, né? O auxílio moradia pode ser pago todos os meses. Já houve no passado uma previsão em termos de lapso temporal, período de tempo para ser pago, só que agora tem uma medida provisória que está em vigor, que não está mais falando dessa questão do prazo, mas o auxílio moradia, ele é pago para quem? Vamos colocar aqui um mapinha mental, ó. Quem é o servidor que tem direito ao auxílio moradia? É o servidor nomeado para cargo em comissão. E a nomeação dele tem que envolver, ó, a mudança de domicílio, seja unidade da federação ou município. O detalhe que não é todo servidor que ocupa cargo em comissão que recebe auxílio moradia. Porque o legislador diz assim, velho, auxílio moradia é só se for DAS do tipo 4, do tipo 5 ou 6. Só se for CNE ou se for ministro o quê? De Estado. Então, ó, cargo em comissão com mudança de domicílio tem direito ao auxílio moradia. Mas se for para ocupar os cargos de DAS 4, 5 ou 6, CNE ou ministro o quê? De Estado. Professor, mas eu quero saber o seguinte, o servidor recebe esse troço aí, e esse negócio vai cobrir que tipo de despesas? Aqui, ó, as despesas envolvem tanto o aluguel, como podem envolver despesas com a rede o quê? Hoteleira. Ah, o servidor optou por uma parte hotel, o servidor optou por alugar um imóvel. Essas despesas do servidor serão pagas com um valor
também conforme regulamento. Então isso depende do cargo, depende do órgão. A única coisa que o legislador falou assim, ó, tem o mínimo e tem o máximo. Então, dentro do mínimo e do máximo, o servidor vai receber o auxílio moradia. Qual é o valor mínimo do auxílio moradia? A lei diz que está garantido a todo mundo um valor de 1.800 conto. E o máximo, 25% da remuneração do ministro de Estado. Ok? Beleza. Então, isso é o auxílio moradia. Olha o trocadilho, ó. Vamos imaginar que um servidor foi nomeado para um DAS 6. DAS 6. Esse cara morava em São Paulo, veio para Brasília. DAS 6. Para sair de São Paulo para Brasília, o que ele recebeu? A ajuda de custo. Ao chegar aqui, ele está no rol de servidores que poderão receber o auxílio moradia. Por que eu disse poderão? Porque tem uma observação importante, ó. Tem uma observação importante. Tem casos que o servidor se encaixa aí, ó, mas ele não fará jus ao auxílio moradia. Quando ele não fará jus ao auxílio moradia? Quais são os casos em que um servidor não fará jus ao auxílio moradia? Primeiro caso, que o servidor não recebe auxílio moradia. Caso exista imóvel funcional à disposição do servidor. Exemplo, saí de São Paulo para Brasília, ao chegar aqui, o órgão que eu vou trabalhar, fui nomeado para um cargo de comissão, recebi minha ajuda de custo, mas o órgão que eu vou trabalhar, ele tem um imóvel funcional à minha disposição. Neste caso, então, eu não receberei o quê? O auxílio moradia. Então, ó, primeiro caso, caso exista imóvel o quê? Funcional. Segundo caso, que o servidor não recebe auxílio moradia. Caso o servidor ou seu cônjuge já tenha um imóvel no município aonde for lotado. Vou dar o mesmo exemplo. Vim de São Paulo para Brasília, DAS 6. Cheguei aqui, eu tenho um apartamento em Brasília. Eu tenho direito a receber auxílio moradia? Não tenho. Tá legal? Segundo caso, então, caso o servidor ou cônjuge seja proprietário de imóvel no município onde for lotado. Terceiro caso que eu não recebo auxílio moradia. Caso o servidor vá residir com outra pessoa que já receba o auxílio, ou seu próprio cônjuge também já receba o auxílio. Então, caso o servidor for residir com uma outra pessoa que já receba o auxílio, um parente, um amigo, ou o cônjuge também recebe, ele não faz jus, ok? Ok. Quarto caso, também não recebe auxílio moradia, caso o servidor tenha residido nos últimos 12 meses no município aonde ele for lotado. Vou voltar para o exemplo. Morava em São Paulo, vim para Brasília, mas eu cheguei aqui, comprovaram que eu nos últimos 6 meses eu morava aqui. E a lei diz assim, ó, caso eu tenha residido aqui nos últimos 12 meses, eu não recebo auxílio moradia. Então, nesses casos, não se paga o auxílio moradia. E para fechar, o auxílio moradia, ele também não se interrompe o pagamento dele de imediato. Se o servidor foi exonerado do cargo, se porventura surgiu um imóvel funcional, se porventura ele adquiriu um imóvel, se porventura o servidor veio a falecer, ainda assim o auxílio moradia será pago o quê? Por mais 1 mês. Por qual motivo? Porque o auxílio moradia é uma despesa comprovada. Eu vou comprovar que eu tive a despesa para depois sim ser ressarcido pela administração, ok? Na próxima aula, continuaremos ainda falando de indenizações. Vamos falar ainda de diárias e transporte. Forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.